Olá, amigos da TV Alego. Bom dia a todos. Estamos aqui para apresentar mais uma edição do nosso Esporte em Ação, sempre levando para vocês o que há de melhor, todas as modalidades esportivas. Para nós nós mesmos não temos preferência nenhuma por nenhuma modalidade e também somos grandes adeptos do paradesporto, portanto estamos totalmente incluídos na prática esportiva. E esporte para nós não é apenas chutar uma bola, arremessar, levantar uma barra, fazer qualquer coisa, natação, não. O esporte para nós também está fora das quadras, fora da piscina, fora das pistas, com os médicos, com os professores, com os fisioterapeutas, com muita gente que trabalha em favor da boa qualidade do atleta e o bom desempenho dos atletas em suas modalidades. Por isso nós somos todos os esportes, somos paradesporto, somos todos esporte em ação. E temos o prazer hoje de receber aqui um dos ícones do esporte em Goiás. Quando eu digo ícone, é porque é ícone mesmo. Ele praticamente começou uma trajetória dentro do esporte como professor, tem uma formação superior, é um grande mestre, é um grande orientador, um grande professor e foi também, hoje, dedica mais essa área de professorado, de ensinamentos, mas um grande atleta também, o professor João Varanda, que é especialista em musculação. Um grande prazer, meu amigo mestre João Varanda. Eu não vou chamar só de professor, eu vou chamar de tudo, porque você, para mim, é a expressão máxima da musculação em Goiás. Que isso, você me assusta assim. Não, eu assusto falando a verdade, né? Infelizmente, nós temos o defeito de falar a verdade. Bom, para mim é um prazer estar aqui no seu programa, Esporte em Ação. O Bercoque também é como eu, né? Isso tudo que você falou de mim, vou jogar tudo para você. É a pessoa que gosta do esporte. Tenho as portas abertas em todos os lugares. Todos nós do esporte temos um carinho danado com o Bercoque, porque ele é esporte. Obrigado. É a vida nossa é esporte. Não foi o esporte que nos escolheu, nós que escolhemos o esporte. Exatamente. E assim a coisa vai acontecendo naturalmente, assim como foi comigo. Exatamente. Professor Varanda, a musculação entrou na sua vida de que forma? Antes do curso de Educação Física, naturalmente, durante o curso, com academias, como que entrou a musculação na sua vida? Como atleta, como praticante e depois como mestre? Bom, eu, desde muito cedo, eu amo esporte. Sempre gostei de esporte. Já transitei em várias áreas. Corri de ciclismo, fui atleta de atletismo, karatê, fiz karatê muito tempo com o Dimas, amigo nosso, né? Dimas de Paula, Espírito Santo, meu amigo. Banzai, era ali na Portugal. Mas na época eu treinava era no Jockey Club. Jockey Club. Fiquei muito tempo ali. Então assim, o esporte... era a nossa casa, né? A casa nossa casa, nossa, que alegria que era ali. Então assim, eu sou filho de criação e lá em casa a coisa era um pouco pesada, né? Porque era estudar e tinha que estudar. E eu gostava de esporte, né? Então o cinto lá era apertado e mostrava que eu tinha que fazer naquela época chamava currião, né? O currião era brabo, né? Lá a gente tinha um Renatão, era um curriãozão grande e de vez em quando eu era agraciado com ele. Mas por quê? Porque eu sempre gostei do esporte, inclusive o futebol, joguei futebol há muito tempo, sempre gostei de esporte. Aí não tinha jeito de fazer outra coisa, eu sou apaixonado até hoje em esporte. Então, assim começou. Assim que eu nasci, eu comecei já com esporte. Mas essa teve influência dentro de casa para gostar tanto de esporte ou foi mais uma coisa pessoal mesmo, influência de amigos, de outros parentes? Não, foi pessoal mesmo. Pessoal mesmo. Como eu sou filho de criação, eu vi muito cedo, que era lá na casa do Coronel Osanar de Araújo Almeida, juntamente com Laudelino Dias Pinheiro, irmão do Edmo, do Ingó. Então eu tinha família, aliás eu tinha duas famílias, né? Que era o sogro e o genro. O sogro era coronel da polícia e o genro era médico. Aí ninguém gostava do esporte, não. O esporte não dava dinheiro, era muito ruim. E eu derrubava tudo, mas eu queria esporte. Queria jogar minha bola, queria andar de bicicleta, ou seja, eu queria viver o que eu tinha realmente prazer e gosto para fazer. E assim eu fui começando, né? E fui conquistando, né? Eu fui conquistando em casa, né? Porque tudo que eu fazia eu ganhava. Eu ia para o atletismo, eu ganhava. Eu ia para o ciclismo, eu ganhava.
Eu ia pro futebol, o meu apelido era Pelezinho. Então, mesmo? então não tinha jeito, Não era tinha esporte. Não teve jeito de largar, né? Então, dentro do esporte, a minha vida foi assim. Seguiu naturalmente, né? Seguiu o que eu realmente, o que estava em mim, o que eu realmente gostava, né? Beleza. E a musculação, como é que surgiu? Em que momento que surgiu? A musculação foi o seguinte, tinha até você conhece também, o Edgard Fernandes da Silva. Muito. O Edgard, uma das irmãs dele também morava nessa casa que eu morava. E ele tinha mania de ir lá visitar a irmã, e eu ficava olhando, ele é baixinho igual eu, né? Ficava olhando, aquele baixinho forte daquele jeito. Aí fui criando vontade, né? Passei por várias modalidades, aí entrei na musculação. A influência realmente foi o Edgar, foi das pessoas que eu admirei bastante. E comecei a seguir essa trajetória aí. Naquela época aqui em Goiânia, tudo tem história para contar, né? Uhum. A tradição é imensa e o conteúdo, nem se fala, o seu é uma coisa sem dúvida nenhuma que a gente tem que saber explorar. Eu não sei se eu sei, mas eu vou tentar pelo menos. Que isso? Aqui em Goiânia nós tínhamos duas referências, né? Que era Antônio Pinheiro e nós tínhamos o Tarzan. Sim. Uhum. Foram pessoas importantes na sua vida? Você teve contato com eles? Sim, foi importante porque a primeira academia que eu treinei, comecei a treinar, foi no Pinheiro, que era ali perto do Mutirama. Na Araguaia com a Contorno, né? Na Araguaia com a Contorno ali. Aí eu comecei a treinar. Academia Músculo e Poder do Músculo Pinheiro. e Poder, realmente. Depois ele montou a outra dele aqui em cima, né? Na 9 ali. Assis Chateaubriand. Isso. Então eu comecei com o Pinheiro e lá no Pinheiro apareceu outro ídolo para mim, que é o Marcão, o Marco Antônio. Que também teve academia na Paranaíba ali. Sim. Aí meu parceiro, meu irmão, Marcão, aprendi muito com ele. Ele tinha academia no Jockey também. No Jockey na também. época. Aliás, ele não tinha academia. O Jockey montou um espaço de academia e o Marcão era o professor. E grandão, né? Boa pinta e gostava demais de treinar. Fortão. E eu morava ali perto, eu morava na época na 29. Aí eu comecei a treinar lá. E comecei a treinar com um parceirão meu, que é o Emerson Roriz. Começamos a treinar juntos. E aí a coisa foi andando. Mas como a minha genética é ruim, eu sou muito ruim, né? Então eu tinha que treinar mais do que os outros, eu tinha que alimentar melhor do que os outros. E normalmente o atleta, ele é disciplinado. Porque... Pois é, aí você tocou num ponto. Vou voltar aqui. Tá. Você era pior que os outros em quê? Sua genética é ruim por quê? Aí você é mais esforçado por quê? Porque tem mais disciplina? Como é que funciona tudo isso aí? Na verdade, em toda Para ser um grande atleta, né? Sim. Um grande profissional. Na verdade, você como profissional e professor, principalmente no basquete e tantas outras coisas, a gente já vê o biotipo da pessoa, a genética, a estrutura óssea, a estrutura muscular, né? Então, eu não tinha isso. Mas como eu gostava, e eu sempre gostei de treinar demais, eu comecei a treinar mesmo, com muito afinco, com muita garra, e comecei a ganhar. Aí ganhei, aí eu percebi, eu não tenho jeito de chegar mais na frente dessa forma, né? Então eu vou ter que mudar. Aí eu virei treinador. Aí sim, aí eu buscava os que eram bons, eu percebia isso, né? Em função dos estudos, em função da vida, né? Dentro do esporte. A gente escolhia a genética boa, né? E aí começamos a ganhar. E das pessoas que começou comigo foi o Ribamar Guedes. Eu tinha academia na época, eu tinha academia na Anhanguera, ali no prédio da Tecnótica. Foi uma das primeiras academias minhas. Aliás, não, a primeira academia minha, no prédio da Tecnótica. Foi a primeira sua? Foi. Aí me aparece o Ribamar, morava lá na Vila Mutirão. Aí ele vinha de ônibus, parava ali na porta e queria treinar. Aí descobrimos ele lá e começamos a treiná-lo. E aí montei uma equipe, que eu gostava demais do esporte, falei, vamos montar uma equipe. Aí começamos a ganhar. Ribamar começou a ganhamos campeonato goiano, campeonato brasileiro, e aí foi crescendo, aí foi embora. E eu montei uma equipe, né? Como a gente tem um tempinho, né? Eu montei uma equipe. Tempinho, né? Um tempinho. Eu montei uma equipe. Tempinho rima com experiência, né? Se você quiser levar para o lado bom. Aí o que aconteceu?
eu comecei a montar uma equipe. Tinha eu, meu parceiro de treino, que era o Emerson Roriz, e aí foi aparecendo um, foi aparecendo outro. Eu falei, eu vou começar a treinar equipe. Aí eu pensei, como que eu vou treinar esse pessoal? Povo tudo pobre, não tinha dinheiro para comer. Eu falei, não, espera aí que nós vamos organizar. Aí comecei a montar os projetos e saí atrás, comecei a correr. Aí eu comecei a ter patrocínio na Ceasa. Na época era o Mário Ganan, que era o presidente. Aí eu conseguia cestas lá, né? Até o Mário Ganan abriu as portas para mim. Eu conseguia 15, 20 cestas para os atletas. Assim começou. E treinando, treinando. Eu ia lá, buscava, levava na casa de cada um. E aí a equipe começou. Comia, começou a treinar. Aí começamos a ganhar. Aí o estado de Goiás começou a ganhar. Até então eu era atleta. Aí ganhei, os atletas ganhavam, a gente rodava para todo lado. Onde tinha competição a gente ia para São Paulo, fomos até Amazonas, rodei para todo lado, como atleta. Aí de repente a gente tinha presidente. Vocês iam de carro? Como é que vocês viajavam? Eu ia de carro. Ia de carro? Mais de carro. Eu ia no meu carro, colocava a turma dentro e a gente ia competir. Várias vezes fizemos isso. Aí Goiás começou a ganhar, a gente começou a ganhar e Goiás ganhando e eu atleta, né? Aí de repente resolvi parar, por quê? A presidência estava meio turbulenta, estavam umas coisas assim ruins, né? Porque na época tinha, não vou citar nome, né? Vários presidentes e tinha os presidentes que não preocupavam com a seriedade da competição. Eu era o presidente. Aí, de repente, meus atletas todos iam ganhar? Não, não aceito isso, não. A gente tem que ser verdadeiro, tem que ser honesto com as coisas. Então, o cara ganhou, pode ser meu, seu, de quem quer que seja. A partir de agora, eu não sou mais atleta, competidor. Virei treinador, teve a eleição na federação, eu fui lá e competi, né, concorri, aliás, ganhei, fui presidente. Ganhei na época do Tarzan. Nós fomos muito amigos, só que na hora da competição era custoso, porque sempre queria puxar para o seu lado, e isso eu não aceitava de forma alguma. Aí eu resolvi sair presidente, aí concorri com ele e ganhei, e ninguém acreditava, muito novo, e não tinha experiência nenhuma. Eu lembro quando você ganhou essa eleição ali, a repercussão que teve foi grande, né? Não foi pequena, né? Porque ganhar do Tarzan é qualquer um que poderia ganhar. Ele, dinheiro demais, eu não tinha nada, mas eu ia buscar. E tradição, né? O Tarzan era antiquíssimo já. Né? Isso. Aí eu corria, eu montei projeto dos atletas, fui patrocinado pela Govesa, né? Fui patrocinado pela Midway, pela Probiótica, e aí eu fui conseguindo patrocínio, montava o projeto e ia e conseguia. Até eu ter também televisão. Na época eu consegui aquela televisão comunitária, aí eu montava meus eventos com televisão e com tudo, ficava 1 mês, 2 meses rodando, aí ó, chovia de patrocínio. E assim começou a musculação. O que você trouxe aí pra gente, para poder mostrar dessas conquistas suas? O trabalho, né? Nós temos que mostrar o trabalho primeiro, né? Porque tudo é resultado do trabalho, né, Varane? Com certeza. Aqui, Bercó, são revistas, né? Essa revista, né? Você lembra que eu te falei que o tempo é curto? Pois é, a gente pensa que é muito, né? Eu trouxe algumas aqui, não sei se dá para ver. É melhor eu colocar assim ou pôr aqui, assim? Na época a gente tinha essa revista, né? A Revista da Musculação, o Jornal da Musculação, que ela, todo mês ou de 2 em 2 meses, saía essas revistas. E Goiás sempre estava presente. Aí fala aqui das matérias lá dentro, da minha vida como dirigente. Deu para ver? Eu estou tampando. Não, tá beleza, tá ótimo. Tem mais outra aqui. E assim são várias. Trouxe essas aqui para vocês verem. Então, Goiás... E o nome da revista era... Jornal da Musculação. Jornal da Musculação. Ali. E essa revista aqui, o que acontecia? Só saía para os destaques, né? Isso aqui é outra... Isso aqui quando a gente... Isso foi a seleção brasileira na Grécia, né? Eu não contei como atleta, eu não cheguei lá não. Mas como dirigente eu sou campeão mundial, viu? Como técnico.
tive na Grécia. Aí você era técnico de quem? Da seleção brasileira? Era presidente da Federação Goiana? E era técnico na época? Eu cheguei a ser técnico da seleção brasileira de musculação. Só que a musculação ela é um pouco diferente, não é igual às outras modalidades. Por quê? Normalmente você pega o atleta, né, do Rio ou de São Paulo, ele já está pronto. Aí quando o técnico vai assumir, você já pega em cima da hora. Então, a gente tem a direção, né, qual categoria, mudar a alimentação. A categoria ela é por peso? Tem modalidades que é por peso e tem modalidades que era por altura. Ah, por altura. E qual que é a diferença, se existe, pois não, né, que deve existir, de musculação para fisiculturismo? É a mesma coisa, são nomes, né? São nomenclaturas. Só mudou a nomenclatura, mas continua a mesma coisa? Tem fisiculturismo, em alguns lugares é culturismo, nos Estados Unidos é bodybuilding, e aqui em Goiás, para nós, ficou musculação. E fitness? Fitness é uma parte, né? É uma variação da musculação? Isso. Então, assim, o que é a musculação? Aí que é interessante. Porque eu, como proprietário de academia, né? Fui dono de academia a vida inteira, e o pessoal às vezes não conhecia direito a musculação, não sabia como é que era a musculação. Então, é uma das áreas que mais pesquisas tem, porque o pessoal teve que estudar. E hoje, a musculação é tudo. Quem treina musculação vive mais, tem mais força, tem mais equilíbrio, a pessoa consegue movimentar, consegue correr. Para você estar bem, então, a melhor atividade chama-se o trabalho resistido. A musculação, o trabalho em academia ou funcional, numa areia, alguma coisa. Ou seja, trabalho contra a resistência. Então é a melhor coisa que tem. Agora, é a melhor atividade que tem, pensando em qualidade de vida. Agora não é o mais prazeroso. Não é o mais prazeroso? Para mim é. Não é o mais prazeroso. Pois é, não é o mais prazeroso. Isso, não é. É de melhor resultado, mas não é o mais prazeroso. Sim. Por que eu digo isso? Porque às vezes tem pessoas que vêm para a academia e não têm a satisfação, o prazer que eu sinto, né? É normal. Mas às vezes não sente prazer também jogar futebol, jogar vôlei, jogar basquete, nadar. Isso é normal. Mas a musculação, Berco, ela é um pouco diferente, porque a gente trabalha meio que... monótono? Isoladamente? Se bem que apareceu o funcional, né? Que você faz na areia, você faz em outro espaço. O próprio CrossFit também, que é a musculação, só que é patenteado nos Estados Unidos, então tem todo equipamento apropriado e tudo, e é um trabalho também resistido, um trabalho contra a resistência. Então, de repente a pessoa gosta de nadar, ou gosta de basquete, ou gosta de futebol. A musculação não vai ser tão prazeroso para ele. Agora, onde entra a musculação? Como um trabalho profilático, como um trabalho de melhora. Eu estou no futebol, eu preciso de musculação? Preciso. Até esqueci de falar. Eu queria só explicar aqui para o pessoal que está nos acompanhando, essa expressão que você usou aqui, que é muito importante, as medidas profiláticas, né? Que você falou em profilático. Profilaxia, né? Profilaxia. O que é o profilático? O profilático é que você faz para evitar problemas, te dar melhor condição de vida. Você faz antecipadamente a medida profilática. A medida que antecipa, né, o surgimento de demais problemas, né? Que o caso da musculação, que vai te fortalecendo determinados órgãos, ou todos os órgãos, e de forma profilática você evita lesões, evita fraqueza nas pernas, para levantar, às vezes para caminhar, né? É tão interessante, Bercó, porque o espaço, parece que o tempo era grande, né? Não, parece que é. Parece que é. E nós também não fizemos aqui, nós não tem nada. Que a gente vai bater no papo, quando vê já acabou. Na verdade é o seguinte, você quando está no trabalho de musculação, a gente faz ele direcionado para a sua atividade. E eu fiz muito isso. Eu trabalhei com o futebol eu trabalhei como preparador físico com os atletas de Jesus. Foi um trabalho meu social. Eles vieram para a academia, lá eu cedi um espaço, um horário para eles, tinha uma média de uns 50 atletas que treinavam. E aí eu coloquei a musculação para os atletas. Eles iam na academia, treinavam musculação, eu saía, e eu vinha aqui no setor Pedro, no campo ali, fazer o trabalho... Na Praça do Esporte. Na Praça do Esporte, treinava os atletas lá, então eu fazia lá na academia, lá na minha academia, e fazia fora, externo, né? Então eu era o preparador físico.
porque eles treinavam sozinhos, não tinha um professor, não tinha nada. Falei, não, espera aí, vou dar uma organizada. Aí comecei a treiná-los. E então a musculação hoje, aliás, desculpa, na época, era muito discriminada. Não podia fazer musculação. Pois é, essa é a pergunta que eu faço para você. Surgimento de academias, né, de uma forma mais técnica, mais completa, cada um tem seus equipamentos, a maioria deles tem o mesmo equipamento, de forma diferente, mais moderna e tudo mais, não vem ao caso. Essa questão da musculação, hoje ela é mais fácil, tem mais gente praticando a musculação, como nós estamos dizendo, que pode ser uma bicicleta ergométrica, pode ser uma esteira, pode ser equipamentos, né? Tem uma série de maneiras de fazer musculação. Pode ser com a cordinha, pode ser com a cordinha, um pezinho. Com os aparelhos isso, e tudo. Normal. Né? Normal. E você vê hoje as pessoas praticando musculação mais como, vamos voltar aqui, uma medida profilática, uma medida necessária ou uma medida que muitos tomam aí com o sentido de ficar mais forte mesmo, mais parrudo? Na verdade, a coisa mudou. Hoje, tanto o homem como a mulher, mais o homem, né, que agora está muito mais vaidoso, né, e a mulher não fica atrás, é da mesma forma. E hoje, em função dessa globalização, todo mundo agora sabe o que é a musculação. Eu sofri muito, discriminado, tive que bater muito com médicos. Sofreu mesmo, eu acompanhei muito, eu sei. Mas muita encrenca. Sofreu né? mesmo. Aí... Não existe mais discriminação? Não, agora de forma alguma. O único probleminha que tem ainda, que é grande, é o problema do anabolizante, né? Então as pessoas chegam na academia, principalmente jovens, meninos novos, meninos também, e querem, em primeiro lugar, tomar alguma coisa, tomar um anabolizante, alguma coisa assim. Eu, por exemplo, quem me conhece, eu sempre fui radical contra isso. Inclusive, um dos meus eventos, eu fiz parceria com o Ingó, e lá na hora a gente colhia o material justamente para preservar o atleta. Então, esse material que você colhia é tipo um exame de antidoping, alguma coisa mais ou menos desse tipo? Sim. Só que na verdade aqui a gente não estava nem, vamos dizer assim, oficializado, né? Ele não tinha tanto valor, mas era mais para inibir, para que as pessoas diminuíssem um pouco. Então, o tempo está... Não, pode falando aqui, eu estou de olho aqui no tempo. Tá, então é o seguinte... Aí, quando a gente começou com esse trabalho e começamos a olhar essas coisas, aí foi ficando tudo diferente. Então, hoje, as pessoas conhecem, as mulheres conhecem, o problema hoje é o exagero. É o exagero. Qualquer um chega na academia, ô professor Varano, o que você toma? O que eu vou tomar? Opa, eu sou profissional de educação física, eu não mexo com isso, né? Você procura um profissional qualificado, um médico, e de cara eu já falo, eu sou contrário. Você está começando agora, ou quem já treina há um tempo, não faz bem para a saúde. Se você pegar seu carro, né, Bercó, e começar a mexer no motor, troca ali, mexe aqui, a durabilidade dele vai ser muito menor. Ele vai correr mais, vai andar mais, só que a vida é curta. Da mesma forma no treinamento, a partir do momento que você mexe em coisas que não são legais, vamos dizer assim, principalmente o anabolizante, aí é ruim, aí vai ter problema. E hoje, então, melhorou, as academias estão muito bem, qualidade, hoje é demais, só que os excessos são muito grandes em relação a anabolizantes. Voltando aqui rapidamente, nós temos aí 1 minuto mais ou menos para poder acabar o... É rápido. Vai. Vamos voltar na história aqui, Pinheiro e Tarzan, em 1 minuto. Como é que você poderia resumir os dois? Eu lembro que eu fiz musculação, halterofilismo com o Pinheiro ali na avenida, ali perto na do... T7 ali, Não, lá no Mutirama, lá, perto do Mutirama. Muito antes, perto do Estádio Olímpico ali no fundo, a academia dele no começo era ali, dentro do Estádio Olímpico, era lata de tinta, barra de você levantar, fazer supino, qualquer coisa que seja, lata de tinta, só que de um lado pesava 20, do outro pesava 18, e não é culpa dele, era o que tinha na época, né? E a gente levantava e achava bom demais. Aí, pô, eu estou contando isso aqui só para ilustrar. O Pinheiro e o Tarzan, a importância dos dois para o crescimento, para a prática da musculação em Goiânia, a formação de grandes atletas. Eles foram visionários, né? Eles que iniciaram tudo. Eu, por exemplo, comecei com o Pinheiro, porque era mais fácil para mim, eu morava ali no setor sul. E o Tarzan, em função de gostar demais de academia do Tarzan, academia do Pinheiro, onde você fazia de tudo, tinha tudo. Para a época tinha tudo. Tinha tudo. Na época tinha Eram tudo. as melhores. Eram as melhores, né? É isso aí. Então, foi um impulso. Eles fizeram naquela época o que
o que ninguém esperava, né? Que é o que fosse a musculação. Eu, por exemplo, fico surpreendido, o tanto que a musculação cresceu. A musculação hoje, todo mundo sabe, o tanto que é top. Você pega hoje o Dr. José Maria Santarém, era nosso diretor científico da Confederação Brasileira. Hoje ele tem uma empresa de equipamentos e dá palestra para todo lado. Hoje ele mexe só com terceira idade. Por quê? Eu, por exemplo, treino algumas pessoas lá no Centro de Excelência, eu treinei pessoas idosas e tudo, justamente com o treinamento funcional, com ginástica, com o próprio peso do corpo. E aí a gente monta as estações. Com o peso do corpo. Com o peso do corpo. Não, é conteúdo demais. Você já abordou mais um tema aí que eu gostaria de entrar nele. Infelizmente, mestre, nosso tempo estourou. Nós temos que encerrar. Mas o peso do corpo, se você não dá conta, pensa que não dá conta de fazer com o peso do aparelho, com o peso de qualquer peso que seja, né? Uhum. Qualquer volume que seja de peso, de 5, 10, 15, 20 quilos, faça com o peso do corpo, mas não deixe de fazer. Né? Esse exercício de senta, levanta, funcional. Levanta. Esse é ótimo. Mestre Varanda, muito obrigado pela sua presença. Eu já deixo aqui o convite para nós voltarmos e prosseguirmos nesse papo, que é um papo que interessa à saúde pública, não apenas um papo esportivo, mas um papo de saúde pública. Bom, eu agradeço o seu chamamento aqui, né, para a gente falar um pouquinho do que a gente gosta, que é o esporte, que é a musculação, né, o esporte como um todo, especificamente a musculação. Quem treina qualquer modalidade que seja, ele com certeza vai chegar na velhice bem melhor do que... A qualidade de vida bem melhor, né? A qualidade de vida é diferente. Bem melhor. Muito obrigado, agradeço então. E que Deus ilumine a todos aí, que não esqueça do esporte. Vamos praticar esporte. Esse remédio para a doença chama-se academia. Academia. E lembrando que a academia sempre tem uma equipe, né, que trabalha dentro da academia. Sim, e aqui também sim. nós temos uma equipe para poder produzir o nosso programa, colocar o nosso programa no ar, que é o Kennedy, que é o nosso diretor de imagens aqui geral, que é o Elias, o nosso cinegrafista, que nos coloca aqui no ar, bicho. Esses caras são fera. Bacana. Esses caras são fera. E a Luana, que é a nossa produtora. Está sempre de olho em nós e tentando propiciar para todos nós, não apenas para nós aqui, mas para quem está em casa também, a melhor qualidade do programa. Aranda, muito obrigado, um abraço e até a próxima. Lembrando que somos todos esportes em ação, somos todos ligados, né, diretamente ao esporte para desporto, e nós amamos o que fazemos. Somos profissionais da área e gostamos do que fazemos, né? Nós escolhemos, né? Nós escolhemos. Muito obrigado. Um abraço e até a próxima. Opa, eu que agradeço.